Boa noite, pessoal, aqui do Instagram. Estamos começando então a nossa live no nosso canal Chega de Medo e Ansiedade, a live da Inês e da Sandra. E hoje quem está com você é a Sandra. Sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e hoje nesta live, que é intitulada a live do Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, nós vamos falar sobre internet. Ajuda ou atrapalha na ansiedade? Se você já está ao vivo aqui comigo, por favor, me dá um ok se nossa imagem e nosso som estão chegando para você com qualidade. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Inês. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Adeilson. Deixa eu ver. Boa noite. Opa. Boa noite, Bruna. Boa noite, Vanderleia. Boa noite, Valéria. Pessoal aqui do Facebook, estão me ouvindo bem hoje? Porque 2 semanas já que a gente não conseguiu transmitir aquilo pelo Facebook, porque não estava com o som saindo. A gente não sabe qual foi o mistério do que aconteceu, se foi algo nosso ou das atualizações aqui do Facebook. Obrigada, já estão me dando ok aqui que a nossa imagem, nosso som está chegando legal no Instagram. Perfeito! E aí, você que está aqui comigo, o que você acha? A ansiedade é algo que faz com que, quando a gente usa a internet, as notícias, as redes sociais, isso atrapalha a nossa ansiedade? Ou isso ajuda a nossa ansiedade? Para você, especialmente para você, como que isso funciona? Qual que é o teu tempo que você ocupa durante o seu dia na internet? E quando você ocupa esse tempo, a maior parte do tempo você passa navegando aí na internet, por que canais? Por que tipo de coisas? E se você já está um pouco ansiosa e de repente você vai lá para a internet, o que acontece com você? Quando você está navegando, você é uma pessoa que você melhora e aí fica bem, né? Ou você é uma pessoa que dentro da internet fica pior ainda, tá? Boa noite, Mari. Boa noite, Eiko. Me conta como você funciona. Já vou convidando, a gente sabe que tem um delay entre o tempo que vocês vão me respondendo e o tempo que eu vou, né, recebendo as mensagens. Então, assim, já vai me respondendo, enquanto isso eu convido você, é um convite a degustar um copo de água. Eu não sei quantos copos de água você já tomou hoje, mas toma um aqui comigo, enquanto a gente está nessa live. Essa live aqui pretende ser uma live não tão demorada, né? A gente pretende fazer aí uns 30, 40 minutinhos, tá? Estamos na semana do Natal, muitos preparativos, muitas coisas rolando, mesmo com isolamento social. Então, a gente tá aí aproveitando, fazendo uma live mais enxuta. Semana que vem vai ser dia 29, véspera, modo de dizer, né? Semana do Réveillon, também vai ter live, tá, minha gente? Gisele tá me dizendo que piora. A Caroline tá dizendo assim, ó. Quando tô em crise e pesquiso sintomas no Google, eu fico pior ainda, mas eu adoro ficar vendo vídeos relaxantes pelo Face. Aí me ajuda um pouco. Legal, Caroline, você discriminou os 2 momentos. Boa noite, Odília. Maria Jocilene, boa noite. A Valéria tá dizendo aqui que a internet atrapalha e atrapalha muito. Vamos ver aqui o pessoal, né, o que está dizendo aqui no nosso canal do Instagram. Boa noite, Simone! Quanto tempo mesmo? Você estava sem celular, então? Por isso que você acabou não nos acompanhando? Que bom te ver! Já ganhou o celular de Natal? Anteciparam o Natal para você? Boa noite, Arlete. Boa noite, Nadir. Boa noite, Márcia. Que bom! E aí, Simone, você tá bem aí, adaptada? Espero que sim, né? Vamos ver como que a ansiedade pode atrapalhar. Primeiro, vamos falar das coisas que acontecem na rede, na internet.
Primeira coisa que acontece, uma enxurrada de informações, é ou não é? A gente não recebe trilhões de informações? E muitas informações são informações contraditórias. Uma coisa diz sim para aquilo, outra coisa diz não para a mesma questão. Então a gente tem uma enxurrada de informações. A gente não consegue dar conta de todas as informações que são processadas hoje quando a gente está navegando para a rede. Então isso é absolutamente diferente, por exemplo, de quando eu era uma adolescente, né? Eu tenho uma filha que está nessa enxurrada sendo adolescente, mas eu, na minha adolescência, eu tenho 51 anos, era absolutamente diferente. Como é que era? Como é que eram as informações? Era um telefone fixo, era jornal, revista, não é? Então, essa velocidade de informações chegava até nós por vários filtros, que eram filtros físicos, de meio físico. É uma televisão que precisava estar numa condição, no local, era um telefone fixo, era uma questão de revista, jornal, né? Então a gente tinha as informações que hoje a gente tem no Google, na Wikipedia. O que era? Era a antiga Barça, né? Tinha uma outra que era um outro nome que minha amiga tinha, esqueci o nome. Eu tinha a Barça, ela tinha uma outra. Nossa, quem souber me fale, né? Eu esqueci o nome, eram duas famosas, né? As enciclopédias onde todo conhecimento, entre aspas, estava lá. Então a gente trocava, a gente fazia pesquisa na minha Barça e na outra que eu esqueci o nome. Se vocês souberem, deixa eu ver aqui se alguém já pôs. Boa noite, Tatiane, boa noite, Fernanda. Simone está dizendo que tá tudo bem. Ah, Simone voltou para a cidade dela, é mesmo, Simone? Curioso. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Si. Ah, ela tá trabalhando também. Que bom. Vamos ver se aqui no Facebook. A Gisele está dizendo assim, que piora a ansiedade. Ela gosta dos vídeos de meditação guiada. É muito bom meditar, tem me ajudado bastante. Valéria disse assim, melhor nem dizer se bebi água. Pelo jeito não, né, dona Valéria? A Maria Jocilene está dizendo assim, acho que eu fico mais ansiosa. A Odília está dizendo, só tenho crise de ansiedade na parte da noite, sinto o coração acelerado e não consigo dormir. A Ana Paula está dizendo assim, tenho síndrome do pânico com ansiedade. Opa! Taquicardia, sinusial, meu coração vai a 130 às vezes. A Ana Paula está dizendo que para ela ajuda. Eu me acalmo olhando receitas ou vídeos de pregação. A Andresa está dizendo assim, sinto que vou enlouquecer, não durmo à noite, fico sonolenta o dia inteiro. Muito bem. Mas não é Baden não, viu, Inês? A Inês está dizendo assim, que tem a Baden, mas não era esse nome. Esqueci. Mas então, o que a gente está falando? A primeira causa da questão da internet, que pode trazer benefícios ou malefícios, é a enxurrada de informações. Uma outra causa que traz, neste caso, malefício, é o uso descontrolado do quê? Do quê? Das mídias sociais, das redes, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, que mais que vocês usam? Telegram, tem uma outra que eu esqueci o nome também. Hoje a coisa tá complicada aqui na minha cabeça, os nomes estão fugindo, mas enfim. Delta, isso mesmo, Eico, obrigada. Delta Larus, isso mesmo, essa mesmo. A Fernanda tá dizendo assim, Mirador também, é isso mesmo, Mirador também, uma outra amiga nossa tinha. Fernanda tá dizendo assim, eu desinstalei Face tem uns 2 anos, não aguentava mais ver notícias ruins e não vejo mais jornal. A Fernanda tá dizendo ainda, né, eu só absorvi a notícia ruim. Isso mesmo. Então, o que a gente está observando aqui nos comentários de vocês? Em primeiro lugar, gratidão por compartilhar, porque vocês tornam isso muito mais enriquecedor.
E vocês trazem os próprios exemplos, que é uma coisa a gente dizer, outra coisa é ter exemplos aqui ao vivo com a gente, né? Inclusive enriquecendo o vídeo que vai ficar gravado. Depois esse vídeo vai subir no nosso canal do YouTube e no nosso canal do IGTV. Então, o que a gente está vendo, né? Por exemplo, a Fernanda é claramente um uso que acabava complicando a vida dela, né? Agora, por exemplo, a Ana Paula, ela disse que ajuda. Como que ela se acalma? Olhando receitas e ouvindo vídeos de pregação. Então, o que a gente sabe? Que a gente precisa de verdade, conhecendo os nossos gatilhos da ansiedade, ou seja, aquilo que são os disparadores, aquele botão que eu aperto e começo a funcionar no modo ansioso, se esses gatilhos da ansiedade são gatilhos que podem ser acionados através da navegação na internet, mas tem os gatilhos também da tranquilidade e da calma, que também podem ser acionados na navegação das ondas da internet. Ou seja, que gatilhos que necessariamente você encontra na internet? Todos. É um mar de informações. A primeira característica é que é uma enxurrada de informações. É um número de informações absurdos. Agora, de que tipo? Do tipo de coisa que te acalma, do tipo que coisa que te leva a uma ansiedade. O que é a grande diferença hoje da internet das outras coisas que eu falava para vocês? As enciclopédias, a televisão e o rádio. O rádio ou mesmo as revistas e jornais. Qual a grande diferença do que a gente tem nisso posto nos meios físicos, do que a gente tem hoje no meio virtual, que é considerada a net, né? A internet. A grande diferença, minha gente, que tem um grande e bom aspecto na internet, é que a internet é muito mais democrática do que esses meios que eu dizia antes, rádio, TV, revista, ou seja, né? Por quê? Porque quando você consome uma televisão, você é obrigada a ver aquele programa, você é obrigada a ver aquele comercial. Quando você está numa revista, você é obrigado a ver aquela opinião. Mas hoje, como eu dizia, na enxurrada de informações, a gente tem opiniões contrárias que você tem a mesma facilidade de acesso. Só que isso, por exemplo, neste momento específico que nós estamos, na pandemia, se torna extremamente complicado. Para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu recebi pelo WhatsApp um vídeo de vários profissionais médicos da Europa dizendo para não tomar vacina, que isso era algo que a gente estava correndo risco, uma série de opiniões. Agora à noite eu recebi um outro vídeo aqui de profissionais médicos de Indaiatuba, alertando sobre o risco, e um deles dizia que a partir de janeiro e fevereiro a questão do coronavírus, na forma da doença mesmo, do Covid-19, vai estar assim incontrolável. Então, olha só que coisa mais complicada isso. Eu sou leiga, eu não entendo de infectologia, eu não entendo de coronavírus, eu não entendo de nada. Eu sou psicóloga, especialista em ansiedade. Eu entendo que isso leva a um processo ansioso extremamente grande. Isso para mim está muito claro. Vocês concordam comigo, obviamente. Agora, o que eu vou acreditar? Que é para tomar vacina ou que não é para tomar vacina? O que eu vou acreditar? Que realmente os números estão alarmantes e eles começaram a ser alarmantes logo na seguida do término das eleições, ou eu acredito na opinião dos médicos, por exemplo, europeus, que dizem que isso não existe, que a taxa de mortalidade ela é vista como generalizada e você precisa das prevalências. Então a gente fica numa situação bem complicada. Se a gente tivesse há anos atrás, a gente muito possivelmente não veria tanta contradição,
porque isso já era filtrado automaticamente pelas editoras do jornal, das revistas, pelas emissoras dos canais de televisão, pelas ondas do rádio, né, pelas emissoras de rádio, ou seja, essas instituições, elas já filtravam as informações. Então chegavam as informações partidárias daquilo e a gente não tinha noção dos bastidores. Agora, com a internet, nessa questão democrática de total acesso a tudo, o que acontece? A gente de verdade pode ter acesso a opiniões que são absolutamente contraditórias. E isso faz o que com a nossa ansiedade? Isso dispara a nossa ansiedade, eleva absurdamente. Por quê? Porque causa um estado confusional. Dentro da neurociência, a gente sabe que na confusão você se sente sob ameaça. Dispara realmente no nosso circuito hormônios do estresse, de luta ou fuga, porque a gente não sabe se a gente vai lutar ou se a gente vai fugir. Eu vou tomar vacina ou eu vou me negar a tomar vacina? E que vacina que eu vou tomar? Porque existe um monte agora, não é só mais a vacina típica das vacinas. Agora a vacina pode modificar DNA. Então, a gente fica num estado que a gente para pensar e diz assim, em quem que eu acredito? E se eu não consigo saber no que acreditar, ou seja, se eu não tenho uma verdade, eu não tenho segurança. Sem segurança, eu me sinto desprotegida, eu me sinto vulnerável, ou seja, novamente, eu estou sob ameaça, vai ser disparado hormônios de estresse. E a gente sabe, né, mais do que já foi dito aqui por nós e por outros canais, que a saúde mental, ela impacta diretamente o nosso sistema imunológico, que é o nosso grande protetor aí contra tudo isso que nós estamos chamando aqui de pandemia do coronavírus. Então, veja só que falácia que nós estamos. Nós estamos com muita liberdade de acesso às informações do mais variados tipos e, ao mesmo tempo, nós estamos totalmente imersos em não saber o que disso que a gente está absorvendo é verdadeiro ou falso. Ou como eu gosto de dizer, nem tudo é 100% verdadeiro, 100% falso. Por quê? Porque parte das informações são verdadeiras e parte das informações são falsas. Uma informação ela pode ser absolutamente verdadeira, mas depois de 2 meses aquilo é falso. Ou a informação pode ser absolutamente falsa e depois de alguns meses comprovar que aquilo era verdadeiro. Então, também a questão do tempo é algo importantíssimo e isso, infelizmente, muitas pessoas não se atentam na internet. Então, qual é a dica número 1 quando você estiver navegando na internet? Observa a data da postagem. Tenta entender se aquele vídeo, se aquele texto está atualizado, se ele faz parte de 2 meses atrás, se ele foi criado há semanas atrás. Quando que foi criado essa informação? Por quê? Porque é fundamental. Coisas que são postas alguns meses atrás já são modificadas rapidamente pela questão de pesquisas e pela evolução de todos os quadros. Eu não digo isso só com relação à pandemia, não. Eu digo isso a todos os assuntos. Nós, especialistas em tratamentos para ansiedade, estamos sempre buscando nos atualizarmos. Por quê? Porque as técnicas de controle de mente, de trabalho com crenças, elas são muito rápidas. Então tá sempre chegando novidade e às vezes aquilo que era o máximo se torna obsoleto. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é da onde que isso veio, de quando que isso veio, para você saber qual é o critério mínimo e você sentir se aquilo procede ou não procede, ok? Deixa eu ver aqui. A Ivanete, boa noite. Andresa, boa noite, Beatriz.
Boa noite, Ivanete. Deixa eu ver quem tá chegando mais. Boa noite, Nilde. A Ana Paula tá dizendo, tá perguntando aqui. Tem várias perguntas hoje, né? Olha, Ana Paula, ela tá perguntando assim: é normal ter dor no peito e no braço na ansiedade ou infartar por isso? Morro de medo, mas minha pressão é 10 por 7. Depois ela diz assim, desesperada: por favor, me responda. Respondo sim e respondo te dizendo mais. Na semana passada nós fizemos uma live chamada Formigamento no Corpo. Por que a ansiedade dá formigamento no corpo? Na verdade, o título correto é esse, tá? É uma live e a gente fala exatamente disso, né? A gente faz uma diferença entre essa questão do infarto e a questão da ansiedade, né? A gente acaba tendo alguns sintomas parecidos e fica difícil acreditar que seja só ansiedade, tá, Ana Paula? Mas, né, a gente sempre tem que tomar o cuidado de você é uma pessoa cardíaca ou você é uma pessoa só ansiosa? Tem ansiosos cardíacos e tem cardíacos que só são cardíacos e ansiosos que só são ansiosos. Se você tem ansiedade e tem alguma questão cardíaca, é bom ver o que está acontecendo contigo, tá? Vamos lá. Boa noite, Maria. Boa noite, Zizi. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Cássia. Boa noite, Fátima. Boa noite, José Cardoso. Boa noite, Nildinha. Boa noite, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos aqui que estão chegando agora, né? Então, vamos lá. A gente está falando sobre internet hoje, se ela atrapalha ou ajuda na ansiedade. Então, ela pode ajudar? Pode. Você precisa escolher os canais que disparam os gatilhos da calma e da tranquilidade. Para uma pessoa pode ser pregação, pode ser vídeo de receita, pode ser vídeo de maquiagem, pode ser vídeo de viagem, pode ser vídeo de música, de meditação, de yoga, de qualquer coisa. Pode ser até corrida de cavalo. Para quem gosta, isso é um hobby, pode ser que isso dispare o seu gatilho da calma, da tranquilidade. Mas, se você acaba distraidamente, já estando um pouco ansiosa e você vai para a rede, a tua tendência, se você não estiver prestando atenção, veja bem, eu estou construindo uma história, ó. Você já está um pouco ansiosa, você já está tensa, aí você vai para o celular ou vai para o seu note e aí você começa a navegar na internet. Pode ser que você vá para o Google, pode ser que você vá para o WhatsApp, pode ser que você vá para o Insta, para o Face, para o TikTok. E aí você, por já estar ansiosa, você já tem uma tendência, veja só que curioso isso, a estar no ciclo vicioso. O que a neurociência diz? Se você já está num quadro de ansiedade, você já está como negativa e pessimista. Os pensamentos já estão negativos. Adivinha o que você vai buscar? Mais do mesmo. Ou seja, você vai tender a buscar as informações que, ao invés de melhorar, pioram a sua ansiedade. Então, a segunda dica que a gente dá para você, além de ver isso, né, saber da procedência e o tempo das informações, é que você também saiba qual é a sua condição, como você está, se você está tranquila ou se você já está ansiosa, e aí você vai para a rede. Se você vai para a internet ansiosa, cuidado, preste atenção. Existe uma tendência a você piorar, porque você vai se alimentar daquilo que você já está sentindo e pensando, que são os pensamentos negativos. E a gente sabe que isso tem de monte na internet. Qualquer coisa pode disparar ainda mais os gatilhos da ansiedade. E você, ao invés de ficar melhor, pode até entrar numa questão de uma crise aí. Então, cuidado, tá? Cuidado se você já está um pouco ansiosa, porque a gente nem escuta as coisas, né?
A gente sempre faz lives nas terças-feiras e a gente recebe muitas pessoas, como algumas aqui, que estão na ansiedade, que já estão na crise, que já estão sentindo um monte de coisa. E aí vai para cá na busca do quê? De um conforto, de tentar entender de que informação que vai. Mas às vezes a pessoa está tão aflita, está tão desesperada, que ela não consegue ouvir, que ela não consegue prestar atenção. É tão seletivo o nosso canal sensorial, tanto o ouvido quanto a visão, que às vezes a gente come palavra, às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não escuta. É muito comum quando a gente tem uma pessoa calma e uma pessoa mais nervosa, que a pessoa calma absorva todo o texto e a pessoa ansiosa selecione partes do texto que realmente tem a ver com o estado que ela já está. Olha que coisa mais incrível isso. Então, além das informações poderem ser contraditórias na internet, ainda temos nós, que muitas vezes não pegamos a informação inteira, a gente só pega metade dela, parte dela. E aí a gente tira as nossas conclusões. Por isso que é aquela coisa da brincadeira do telefone sem fio. É por isso. E quanto mais você estiver nervosa, preocupada ou distraída, menos informações vão entrar para você. Você vai selecionar sem perceber que está selecionando as informações e pode ser que isso seja prejudicial para você. Até aqui, minha gente, enquanto eu tomo um golinho de água, né? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Estão me acompanhando? Estão concordando? Estão discordando? Me fala aqui o que vocês acham. O José Cardoso já está desejando um Feliz Natal. Obrigada. Obrigada, está desejando também parabéns pelo nosso trabalho. Que bom, para toda a sua família também, viu? A gente estende a você e a seus familiares os seus votos. A Inês está aqui respondendo as meninas. Deixa eu ver. Olha lá, a Maria Jocilene, que não está muito bem, né? Tá dizendo assim, é normal em crise não sentir falta de ar, só tontura e calafrios? Sim. Muito bem. Deixa eu ver. Então, Ana Paula está aqui insistindo se a ansiedade causa infarto. Não, a causa do infarto não é a ansiedade. A causa do infarto são outros problemas de saúde, tá? Não é essa a questão. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Muito bem. A Gleiciana tá... olha só, a Gleiciana tá dizendo assim, quando eu estou ansiosa, entro no Telegram para ouvir os áudios de vocês. Me ajuda muito. Boa noite, Vitória. Boa noite, Fernanda. Então, quando você sabe que você tá ansiosa e você já sabe qual é um dos gatilhos que te deixa bem, como no caso da Gleiciana, você tem da internet uma ótima ferramenta. E uma ferramenta que pode ser acionada em qualquer momento, basta que você esteja com o celular e, obviamente, com uma rede de internet para você. E você faz isso e num clique você baixa a sua ansiedade, que podia estar 8, 7 e vai para 2, 3. Ou você faz o contrário. Você está com 2, 3 e aí a tua ansiedade vai para 7, 8, às vezes chegando em 10. Uma outra questão que a gente precisa falar, né, sobre quando a gente está falando da internet, especialmente das redes sociais, é a questão da comparação, tá? Nós temos um canal que é o Telegram, que a Gleiciana falou, né, aqui no nosso Instagram, e que a gente realmente dá informações enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade. Mas a gente também participa de alguns grupos, né,
variados, e a gente sabe que nesses grupos, quando não tem um intermediador que seja especialista em tratamentos para ansiedade, como que as pessoas se comportam? As pessoas se comportam comparando. Então, a pergunta que se faz é assim, gente, eu estou tomando esse Citalopram, estou sentindo dores no estômago. Vocês já tomaram? Vocês sentem isso? Então, é por comparação. Se todo mundo diz, sim, já tomei esse Citalopram e acontece isso mesmo, o que a gente faz? Ai, ufa, não é só comigo. Mas, se a gente ouve o seguinte, eu tomo esse Citalopram, mas eu nunca senti isso, nossa, meu Deus, eu tô tomando esse Citalopram e tô com um problema no estômago, será que é câncer? Será que a minha ansiedade deu outro problema? Será que eu tô com gastrite? Será que é esofagite? Será que é úlcera? Ixi, meu pai tem úlcera, será que eu também tô com úlcero? Então, assim, a comparação do meu estado de saúde, das minhas medicações com outras pessoas, com outros estados de saúde, com outras medicações, é extremamente danosa. Por quê? Porque não dá para fazer isso. Não dá para a gente saber se isso é algo que é ok ou não ok pelos dados de meia dúzia de pessoas. Ah, Sandra, mas responderam 50 no comentário, tá? Só que a nossa amostra é muito maior. Quando a gente vai fazer um estudo científico que é comparando os grupos, a gente faz com uma quantidade muito maior de pessoas. Para quê? Para não ter enviesado o resultado. Vai que deu azar de pegar as pessoas que dizem não, ou vai que deu sorte de pegar as pessoas que dizem sim. E aí você vai tirar essa amostragem que não é uma amostragem. E outra, quando a gente faz, por exemplo, comparação em pesquisa, a gente estuda a história. Por exemplo, você está tomando esse Citalopram, ok. É seu primeiro antidepressivo? Não, não é meu primeiro antidepressivo. Eu já trato minha ansiedade há 10 anos. Por quê? Porque o Citalopram, para quem está começando a tomar, pode ser que funcione de um jeito. E o Citalopram, essa é a mesma medicação, para quem já está em tratamento há muito tempo, já tomou outros remédios, já fez muita coisa, antes só tomava ansiolítico, ou seja, dentro da história, o Citalopram não é só esse Citalopram, é o Citalopram para aquela pessoa, é o Citalopram para a Marisa. Funciona de um jeito, porque a Marisa já tomou esse Citalopram agora e ela já trata a ansiedade há 10 anos. A outra coisa é a Mariana. A Mariana começou a tomar agora, ela descobriu agora que ela está com pânico. E aí ela foi para o Citalopram e o outro remédio que é um Rivotril. E aí? E aí se comporta diferente. Por quê? Porque são histórias diferentes, organismos diferentes, idades diferentes, curso da doença diferente, tratamentos diferentes. Tudo absolutamente diferente. E a gente não pode cair, isso é como se diz, é uma tentação. Nós não podemos cair na tentação do vício, porque isso é um vício entre nós, da comparação. Não se compare, não compare a sua ansiedade, não compare a sua medicação. Se você quer realmente ter informações precisas, é com o médico, é quem te acompanha, que realmente pode te ajudar e te dizer, olha, no seu caso, ok isso. No outro caso, não ok. Então, o que a gente diz? A maior parte dos sintomas envolve falta de ar. E eu acabei de ver aqui nos comentários, por exemplo, que a Ana Paula disse assim, não sinto falta de ar. Ok. Ansiedade tem muitos sintomas. Os mais comuns são falta de ar, aperto no peito, coração acelerado, tensão muscular, às vezes com dor de cabeça. Isso é o mais comum. Mas tem sintomas que são absolutamente diferentes. Quais são, por exemplo? Choque na cabeça, sensação de adormecimento na minha ponta do dedo que eu não sinto mais. Calafrio.
calafrio é comum? Até é, por causa da respiração acelerada. Mas muitas pessoas nem percebem os calafrios, nem nota. Por quê? Porque tem sintomas que chamam a atenção da gente, tem sintomas que não. E aí isso passa desapercebido por nós, mesmo tendo esses sintomas. Então, qual é a outra dica que a gente dá para vocês? Não compare, vença a tentação da comparação. Isso a gente está falando no quadro de ansiedade, mas a gente pode explodir essa ideia para mais outras questões que tem a ver com a autoestima. Não compare o seu botox com o botox da amiga. Não compare a roupa que teve um caimento X e Y. Você sabe como que eu aprendi a não comparar? Eu, quando era pequena, eu queria ser cabeleireira, né? Então, eu adorava mexer no cabelo. Adorava, tinha a maior paixão. Gostava de estar com maquiagem, com unha. Eu ia ser cabeleireira, eu queria um salão de beleza para mim. E aí, então, eu ia lá, recortava a fotinho do cabelo que eu queria, ia lá para a moça e dizia assim, olha, eu quero que você corte assim o meu cabelo. Daí ela cortava. Você sabe o que acontecia? Eu saía frustrada, eu falava assim, poxa, ela não cortou do jeito que eu queria. Ela não cortou como eu queria. Porque eu queria assim, igual tá aqui. Mas ela cortou de outro jeito, ó, meu cabelo ficou diferente. Aí, uma pessoa sentou comigo e disse, olha, esse cabelo que você tá querendo, no seu cabelo, que é fino, que não tem muito volume, que é oleoso, vai ficar com essa cara. Tudo bem? Aí eu entendi, falei, poxa, não é só olhar e dizer eu quero igual. Quais são as condições que você tem? Para vocês terem uma ideia, uma das minhas amigas é cirurgiã plástica. E eu atendo algumas pessoas que vêm para fazer cirurgia plástica, passam para o psicólogo. Daí você vai pensar assim, como assim, né? Cirurgião plástica passa para o psicólogo. Por quê? Porque a moça que vai fazer a cirurgia plástica, o moço que quer modificar o nariz, vai lá e diz assim, ó, eu quero esse nariz assim. E não é desse jeito que vai ficar. Então a pessoa precisa estar preparada, por quê? Porque na cabeça dela, aquilo é muito diferente do que é real e concreto dentro do formato do rosto, dentro da pele, dentro da questão de queloide ou não queloide, enfim, né? Então, assim, também a gente tem que, quando tá falando de autoestima, quando tá falando de aparência, a cuidar, porque não é o que vocês veem, né? Não é tão simples assim. Se fosse, estava feito. Mas os cirurgiões plásticos hoje, sabendo de todas as questões, eles realmente, para as pessoas que eles sentem que não estão tão firmes, não convictas, e realmente eles podem fazer o trabalho e acharem que eles não fizeram um bom trabalho, eles têm encaminhado para fazer terapia antes da cirurgia. Para quê? Para a questão da comparação. Então, assim, o que você vê nas mídias sociais é palco. Não esqueça que na vida nós temos palco e bastidores. Semana passada eu conversava com uma pessoa sobre isso. Cuide do palco, mas lembre-se dos bastidores. Toda foto, vocês não têm ideia como está meu consultório, né? Eu estou saindo de férias, vocês estão vendo o palco, vocês não têm ideia dos bastidores, certo? E os bastidores, eles compõem tudo. O bastidor, por exemplo, o palco é a Sandra, psicóloga especialista em tratamentos para ansiedade. Qual é o bastidor da Sandra? A Sandra filha, a Sandra mãe, a Sandra amiga, né? São todos esses bastidores. Ou seja, eu sou muito maior do que aquilo que vocês me conhecem. E a gente nunca sabe, por mais que a gente esteja perto da pessoa, qual é o bastidor dela. Porque tem um bastidor que só a pessoa domina, que é aqui dentro, que é o coração dela, que é a cabeça dela. Esse bastidor, por mais que você esteja do lado da pessoa, que você já conviva 50 anos, 60 anos, não importa.
é um bastidor que você não sabe como é. Então, cuide para você não querer o palco e esquecer que todo palco traz junto dele o bastidor. E bastidor tem preço. Bastidor é punk. Então, você quer esse palco? Legal. Você está disposta a fazer o mesmo esforço nos bastidores do que aquela pessoa fez? E talvez você tenha que fazer um pouco mais. Porque talvez você tenha algumas características que a pessoa não tem. Ou talvez você tenha que fazer um pouco menos, porque você tem algumas características que a pessoa não tem. Ou seja, não dá para replicar inteiro e achar que vai funcionar ipsis literis. Isso precisa de consciência, precisa de autoconhecimento, precisa que você saiba quem você é, suas potencialidades, suas dificuldades, para você escolher um palco e saber qual é o preço dos bastidores. Vocês estão me entendendo? Certo, pessoas? Vamos ver lá. Ó que interessante, a gente estava falando de coisas de comparação, né? O José Cardoso está dizendo assim, que teve uma crise de ansiedade e pânico, tá? E o batimento cardíaco subiu, obviamente, né? A gente sabe que sobe mesmo, foi 145. Mas a pressão arterial não sobe, fica 11 por 7. Isso pode acontecer? Pode acontecer, não tem problema não. Normalmente as pessoas dizem, nossa, minha pressão arterial subiu. Sim, a pressão arterial normalmente sobe. Inclusive, às vezes, quando a gente só está com uma dor, sem crise de ansiedade. Mas não subiu. Isso é problema? Não, não é problema. Pode ser que o seu organismo esteja dando conta daquele nível de batimento arterial sem precisar pulsar mais o sangue. Às vezes as pessoas que fazem muita atividade física, acontece isso, né? Então, assim, a gente precisa ver caso a caso. Toda vez que a gente está falando aqui, né, ao vivo com vocês, ou nos nossos artigos, ou nos nossos vídeos, a gente sempre está falando na maioria. A gente está generalizando. É legal isso? Não, não é legal, porque você é único. Então, pegue os nossos recados e olhe para você, né? Não tem que encaixar aquilo perfeitamente. Aquilo é uma tendência. Ah, mas não está acontecendo essa tendência comigo. Por que será? Essa é uma pergunta ótima. Por que será que comigo funciona diferente? Quando você pergunta isso, é diferente de você perguntar, ah, aconteceu isso comigo, é normal? Ah, aconteceu aquilo, é normal? É normal ou não é normal? Não vai fazer com que você entenda você. Qual que é a sua especificidade? Qual que é a sua característica que leva aquilo a acontecer daquele jeito e não de outro? Quando a gente entende como a gente funciona, fica muito, muito mais fácil da gente saber que tem certas coisas que não vão dar certo. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, por exemplo, que inclusive também é uma profissional de saúde, e ela é mega hipersensível. Pensa numa pessoa sensível a tudo. E ela estava fazendo homeopatia. Estava cuidando do que ela sente com homeopatia. A homeopatia deu efeito reverso nela. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Fluoxetina, para uma outra pessoa que eu atendia. Fluoxetina, o que a gente fala que ela é? Antissexual. Ela dificulta ejaculação, dificulta orgasmo. Na maioria das vezes, tá? Fluoxetina, um antidepressivo utilizado bastante na questão dos transtornos ansiosos. Legal? Legal. O que aconteceu para essa pessoa específica? Foi pró-sexual, ajudou ela grandemente. Então, como é que a gente entende isso? A gente entende isso pela beleza de nós sermos seres únicos, né? A gente já falou disso nas outras lives. A beleza de que cada folha da árvore é uma folha de árvore, cada zebra tem um desenho específico, cada ser humano tem um organismo específico. Por que eu gosto da homeopatia? Porque a homeopatia ela trata mais você
do que a alopatia. A alopatia trata o sintoma, trata a ansiedade. A homeopatia trata a Sandra que tem ansiedade, que é diferente da fulana que tem ansiedade, a mesma ansiedade. Então, cuide da comparação. Essa é uma dica poderosíssima que vai ajudar a diminuir a ansiedade e vai te ajudar a ser mais seletivo e realmente conseguir se entender e se preservar, tá? Outra coisa que a gente sabe, que é uma coisa que nós temos que cuidar muito quando a gente está falando de internet, né? É o fator tempo. É o fator tempo. Muitas vezes, especialmente, né? Eu gravava um áudio do Telegram, se não me engano, acho que foi na sexta-feira, e eu dizia sobre isso, sobre a questão da gente perder algumas coisas porque a gente fica navegando e o tempo é consumido sem que nós percebamos. Isso é como se fosse um vício. A gente entra no piloto automático daquilo e quando viu, passou de uma coisa para outra coisa, aquilo chamou atenção, eu mal tô lendo aquilo, já fiquei com vontade de ler o outro, daí já pulei pro outro, do outro já pulei pro um, aí eu vi a notícia, nossa, Anissete Bruno morreu, meu Deus, o que aconteceu, do que ela morreu, já entro naquilo já... Ou seja, às vezes a pessoa ia dormir, mas se passou 1 hora, se passou 1h30, e como eu dizia no áudio do Telegram, ela perdeu a janela do sono. Quantas janelas de oportunidades a gente perde quando a gente entra no piloto automático de frente para essas ondas da internet? Por que isso acontece? Porque a gente entra no fator distrativo, né? Nós estamos distraídos e a gente está com muita informação disponível e a gente quer tudo. Eu quero, ou seja, é uma necessidade de saber das informações, de adquirir aquelas informações. Então, eu vou de uma informação para outra, aquilo que vai me mobilizando mais, conforme a minha característica, conforme o meu estado interno, que eu estou emocional e mental, e aí eu vou, que vou. Quando eu penso, eu falo assim, nossa, eu estava morta de sono, eu deitei na 00:30, veja só, já são 1h30, eu vou ter que acordar às 5h30. Isso é o quê? Isso é você no seu piloto automático, sendo irresponsável, sinto lhe dizer, mas é irresponsável com os seus atos. E aí a gente vê os adolescentes, a gente vê as crianças fazendo isso, e a gente fala, como é que pode? Mas nós, adultos, mesmo sabendo que isso acontece, muitas vezes a gente se perde nessa questão da internet e isso vira um vício. Então, se você é o tipo de pessoa que levanta com o despertador que é tocado pelo seu celular e aí você já vai para as redes, cuidado. Se você vai dormir e põe no seu celular o despertador para o dia seguinte e você não aguenta porque você tem que dar uma olhadinha ali, como é que estão as situações, se tem alguém te dizendo boa noite, se alguma coisa... Cuidado, você vai se perder. Era para você ter saído da cama 9, você vai sair às 10. Era para você ter dormido 00:30, você vai à 1. E você pôs o seu tempo onde, criatura? Onde você pôs o seu tempo? Para mim, tempo é vida. Eu não sei qual é a concepção que você tem de tempo. Para mim, tempo é vida. Toda a nossa proposta, a minha e da Inês, quando nós temos esse canal, quando nós dedicamos tanto tempo que nós dedicamos para você, é para você ter qualidade deste tempo. Por quê? Porque a vida passa assim, sem a gente saber. A gente sabe que a gente está aqui hoje, amanhã é uma incógnita. E o que nós fizemos no nosso tempo nesse planeta? Aonde você jogou o seu tempo? O que você semeou com esse tempo? Toda vez que nós estamos fazendo algo, nós estamos oportunizando outras situações ou estamos deixando de oportunizar. Se você está se perdendo em saber coisas que não vão agregar valor, veja só, tem situações que agregam valor,
Nós esperamos que o conteúdo que você absorve do Chega de Medo e Ansiedade realmente dê valor na sua vida, faça diferença, realmente te ajude. Mas se você está absorvendo conteúdo sem valor, o que você está se transformando? Em desvalor. Então, cuidado quando você faz isso. Eu sei que a gente tem que ter, sim, válvulas de escape. A gente, às vezes, tem que parar e não pensar em nada, em ficar passeando, ficar maratonando filme, fazendo qualquer coisa. Mas esteja consciente. A grande palavra de todo o processo é consciência. Esteja consciente de como você é. Esteja consciente do seu estado interno. Esteja consciente do que você está buscando. Esteja consciente do que aquela informação está promovendo dentro de você. Porque tudo toca a gente. Tudo que toca a gente nos transforma. Para melhor ou para pior. Então, cuidado com o que te afeta. Se te afetou, isso vai produzir um resultado. Que resultado esses conteúdos estão produzindo em você? Você está sendo melhor mãe? Você está sendo melhor pai? Você está sendo melhor filho? Você está sendo melhor filha? O que esses conteúdos estão agregando? Ou só estão te deixando pior ainda porque você se sente cada vez mais aquém se comparando com a sociedade? Então, outra dica importantíssima para a gente. Cuide do seu tempo. Se você tem o vício de acordar e ir para a rede social, se você tem o vício de antes de dormir para a rede social, tira do Wi-Fi, tira da sua internet. Não faça isso. Coloque seu despertador sim no celular. É muito prático. Não tem problema algum. Mas cuide para que isso não se torne um hábito. E pior, gente, pior, né? Nós temos um programa, um tratamento online chamado Programa Chega de Ansiedade, tá? E esse programa, ele trabalha a base da ansiedade. A base da nossa ansiedade está na nossa mente mais interna, chamada mente subconsciente, nos programas mentais que rodam nessa mente subconsciente. E quando a gente quer mudar isso, quando a gente quer reprogramar o cérebro, você sabe quais são os principais horários que a gente faz reprogramação? Eu vou te contar. De manhã e antes de dormir. Ou seja, aquilo que você faz logo ao acordar e aquilo que você faz antes de dormir tem um impacto profundo na sua mente mais profunda. Então, você imagina com o que você começa o dia. E não basta. Com que você termina o seu dia. Então, eu diria assim para vocês, de tudo isso que nós estamos falando agora, talvez esse seja o ouro que eu estou entregando para você. Se você está aqui comigo ao vivo ou no gravado, eu estou entregando para você ouro. O que a gente faz logo ao acordar e o que a gente faz antes de dormir é muito precioso. É como se fosse aquela semeadura principal. Então, a gente faz o que nesses horários? A gente planta boas sementes. Porque se você plantar ruins sementes, o seu jardim interno vai virar uma pandemia, né? Vai virar um caos. E nós estamos fazendo isso, os nossos filhos estão fazendo isso, os adolescentes estão fazendo isso, os idosos estão fazendo isso. Cuide. Esse é o melhor horário para você programar o seu cérebro. Cuidado com o que você está pondo nesse horário na sua mente. Ela absorve, capta e guarda. E às vezes você passa o dia inteiro ruim e vai chegar no final do dia ruim também. Então não é esse um ritual adequado para quem quer realmente estar consciente, para quem quer se livrar da ansiedade definitivamente ou para quem quer simplesmente estar aqui neste planeta bem. Tá? Então, cuide disso, porque isso é fundamental. Desligue para você não cair no vício. Se a tentação é demais, eu tenho que ver, então você vai dizer assim, ok, eu vou ver só isto. Eu preciso desta informação. Aí eu vou dormir tranquila. Mas não fique navegando, pulando que nem macaco de galho em galho. Legal? Feito? Podemos encerrar, porque já demos quase 1 hora de live aqui.
Muito bem, aqui temos muitos comentários que, graças a Inês, estão respondidos. Gratidão, Inês, aqui no Facebook. Aqui, vamos ver. Também temos alguns comentários aqui no nosso Instagram. A Márcia, que é o último comentário que a gente tem aqui, tá dizendo assim: acordo, tomo meu suco e caminhada. Ótimo, Márcia. E se você me permite, te dou uma sugestão de no final do dia, terminar seu dia com o diário da gratidão. Né? Um exercício belíssimo, poderosíssimo, que vai te ajudar. E para você coroar, né? Respira, gostoso, para embalar o teu sono, ok? Muito bem, minha gente. Então, vamos ver o que nós vamos falar na semana que vem? Eu quero saber, enquanto eu procuro aqui, qual é o tema da semana que vem, que já está na minha tela. Se vocês se beneficiaram do conteúdo da nossa live de hoje. E me dizendo qual foi o benefício, o que entrou aí para dentro de vocês, que fez diferença, que foi importante vocês ouvirem, que foi algo que pode ser transformador, ou início da transformação, tá? Então, diga aqui para mim. A Nilde está dizendo, gostei dos conselhos. A Inês está me dizendo, gratidão, eu que te agradeço. A Ana Paula continua acreditando que está em risco ou não está em risco, na verdade a dúvida dessa, né? Mas ela está concluindo que não está em risco. Ana Paula, fica muito complicado para nós passarmos todo o conteúdo, porque para você ter uma ideia, no nosso canal do YouTube tem mais de 500 vídeos. Vai lá e confere. Aqui, esta live chega de dúvidas, né? A gente já tem, essa live aqui é a 96. Então, você tem noção da quantidade de conteúdo, né, que a gente tem? Então, o que a gente te orienta? Respira, tá? O que você precisa saber, confia na sua mente que ela vai te dar exatamente o passo a passo para você acreditar e enxergar isso, né? Então, vai lá no nosso canal do YouTube, busca, tem playlists lá, vai escutando, vai no nosso Facebook, vai no nosso Instagram, tem textos lá, e isso tudo vai conseguir te ajudar. Mas não tente comer uma feijoada à noite, né? Faça isso aos pouquinhos, porque daí vai caber, você vai digerindo e vai ficar bem. E se realmente você tem dúvida, né? Se realmente você está muito aflita, precisa procurar um profissional e realmente fazer um atendimento, né? Um psicólogo, um psiquiatra ou realmente um terapeuta, tá? A Nildinha tá dizendo assim, vou praticar isso, sem rede social, ao dormir e ao levantar. Valeu, Nildinha. Depois você diz pra gente se você conseguiu, né? A Vani tá dizendo, ainda vou fazer o tratamento de ansiedade com vocês. Se Deus quiser, Vani. Nós temos certeza que você vai ficar muito bem. Até porque esse tratamento é algo assim feito, né, com tudo de melhor que a gente sabe. Então, realmente é alguma coisa muito poderosa. A Gleiciana está dizendo assim, se alimentar de bons conteúdos pela manhã e à noite. Isso mesmo, precisa, tá? Precisa, é extremamente benéfico para vocês e vai fazer diferença a longo prazo. Às vezes, no curto prazo, né, a gente vai falar, mas não mudou nada. Espera um ano. Espera. E 2 anos, então? E 5 anos, então? Você já pensou nisso? Né? Tem coisas que a gente não vê, mas elas estão germinando ali, né? A gente só vai ver depois quando tá grande. Então, para ter grande, a gente precisa de um tempo. Então, já mude já isso na sua vida. Já é proposta para 2021, certo? 2 coisas. Se alimentar de coisas boas a hora que acorda e a hora que vai dormir e beber água ao longo de todo o dia. Combinado? Beijo para vocês. Semana que vem quem vai estar com vocês na live é a nossa querida Inês. E ela vai nos dizer o seguinte, terça-feira,
dia 29 de dezembro, às 9h09, ela vai responder a seguinte pergunta: o que fazer para me manter positiva? Legal, né? Já que a gente está precisando de coisa positiva, o que fazer para nos mantermos positivos? Vou ficando por aqui, deixando para vocês o meu desejo e o desejo da Inês de um Feliz Natal. Seja ele o significado que for. Porque eu sei que, embora nós estejamos num país que tem a maioria católica, também tem uma grande parte de pessoas que não comemoram o Natal. E a gente respeita isso. Minha filha estava me dizendo hoje que lá nos Estados Unidos não se diz mais Merry Christmas, que é Feliz Natal. Se diz... se diz... esqueci. Happy Holidays. Ou seja, boas festas, né? Feliz festas. Então, que sejam felizes festas. Natal, para mim, é renascimento. Então, eu acho uma oportunidade sempre de renascer a sua luz, renascer o melhor de você, independente de onde você esteja, de com quem você esteja. Mas eu sei que você vai estar na companhia mais importante da sua vida, que é com você mesmo. E que seu Natal, nesse sentido, pode ser inteiro, pleno. Ok? Beijo, então. Gratidão e nosso lema de sempre. Foca no que funciona. Tchau, tchau, minha gente.